Muito bem, mais uma nova edição aqui na TV Mar Canal 525 da NET, com o programa Painel Lagoas. Dessa feita, sempre um naipe que representa cada segmento. Estou de máscara por uma questão de cuidados, isso é importante, e respeitando também o nosso entrevistado. Hoje, Dr. Vilmar Pinto, né, empresário, e ele vai falar aqui de um segmento muito importante na sociedade, é aquilo que representa o seu descanso à noite, que é a compra, a realização de um sonho, da casa própria, do seu apartamento, do seu terreno, da sua fazenda, do seu sítio, da sua chácara. Quem é Vilmar Santos? Vilmar Pinto. Pinto. Vilmar Pinto é um apaixonado pela profissão. É um santo, né? É um santo da profissão, né? É. Sou apaixonado há muito tempo, desde que ingressei. E é o que me deu até hoje tudo que eu tenho. Não patrimônio que eu conquistei com essa profissão, conquistei muito mais amigos, muito mais parceiros, que é o que faz um corretor sobreviver. É a imagem dele. E ele faz a imagem dele com bons amigos, com bons negócios, com negócios éticos, com negócios corretos. E se qualificar sempre, pastor. É o que essa profissão exige da gente, para poder atender bem o mercado e fazer com que o sonho da casa própria não passe a ser um pesadelo, mas sim uma realização onde você coloca a sua família para viver alegre naquele imóvel. Essa é a nossa função como corretor de imóveis. A Caixa sempre foi o caminho, né, desse sonho. Mas muitas das vezes esse sonho ele para na burocracia. O senhor tem outro pensamento, como a Caixa melhorar para facilitar, porque às vezes a pessoa tem uma certa condição e por uma fatalidade da vida, está no SPC ou no Serasa, às vezes uma fatalidade, emprestou o cartão, emprestou a folha do cheque e não foi ele ou não foi ela. E o perfil de pagar a prestação tem. Deveria essa flexibilidade, que você vai para a construtora, ela aceita, né? Mas tem das suas cláusulas. Se não pagar, toma. Certo. Poderia a Caixa fazer isso? Pastor, veja bem, é uma coisa muito particular da Caixa Econômica. Cada um tem suas metodologias de trabalho. Eu só posso dizer o seguinte, a Caixa Econômica nos últimos anos tem feito um trabalho muito, muito positivo para o mercado imobiliário. A Caixa hoje detém praticamente 90% de todo o financiamento do mercado imobiliário do Brasil. É pungente. E nos últimos anos para cá, ela diminuiu muito, sensivelmente, os juros dela de financiamento. Há um tempo atrás, teve até a Caixa Econômica, eu acho que 3, 4 anos atrás, teve um programa, teve uma maneira de fazer renda, vamos supor, tipo um prolabore que você fazia. E isso acarretou muita inadimplência no futuro, porque qualquer renda podia ser colocada. E, na realidade, não colocava assim uma realidade das rendas. Inventavam. Então, você quando ia atingir 20% de sua receita normal, não era real. Aí passou a ter muita inadimplência, a Caixa reestruturou esse trabalho e hoje ela realmente está mais exigente em questão de renda, de você estar realmente limpo. Por quê? Porque as condições da Caixa são muito boas, o juros está muito barato hoje, pastor. Para você ter ideia, o universo de clientes aumentou muito. Só para você ter ideia, vou dar um exemplo. A pessoa que financiava há 2 anos atrás 300 mil, precisava de uma renda de 10. Hoje, os mesmos 300, você precisa só de uma renda de 5, porque o juro baixou. Então, o universo de clientes aumentou muito. Isso foi muito bom para o nosso mercado, não só do corretor, mas do construtor como um todo. O senhor exerceu 4 mandatos, né? Foi. De uma forma democrática, né? A gente percebe que os pares reconheceram no senhor uma liderança. Isso é fato, é notório. E liderança não se compra. Ela é da pessoa, é inserida na pessoa. Isso é berço, isso é não só a educação dos pais, mas é um dom que Deus
concede ao homem a pessoa humana. O seu primeiro mandato foi em que ano? Eu entrei no CRES em 2007. Assumi de 2008 para cá. E a minha gestão, junto com os meus pares, meus diretores, era o seguinte: a porta da presidência era aberta. Não se fechava a porta do presidente. Todos podiam entrar, todos podiam conversar. E o importante, eu sou um corretor de imóveis. Então, o corretor, quando chegar na minha sala, eu sabia da dor dele, eu sabia onde ele estava sendo machucado. E ele procurava sempre melhorar a situação do corretor. Para você ter ideia, pastor, o Cresce hoje tem 60 convênios, que não tinha antes. O Cresce hoje é parceiro de todas as instituições vamos supor assim, de pujança no nosso mercado. É a DEM, é o Sinduscom, é o CAL, OAB, é o CREA, TJ, Ministério Público. Tudo isso nós conseguimos agregar junto com a nossa categoria, que faz parte do nosso dia a dia também. Vamos dar um exemplo, um corretor hoje, ele tem que saber um pouco de direito imobiliário, mesmo que ele não tenha feito o direito, mas ele tem que saber um pouco para poder estudar, sentar com o cliente e analisar o contrato, uma promessa de compra e venda. Isso faz parte da nossa profissão. Então, o que eu tentei fazer foi agregar essa turma, foi dar qualidade ao corretor de imóvel para a sociedade. E condições à família, né? E condições à família. O senhor encontra um Cresce em 2008 praticamente desajustado. Não tinha um prédio, não tinha um cartão postal, aquela frente realmente, não foi só a frente, toda a parte interna. O que é que lhe incentivou, motivou para o senhor dizer, agora é meu ponto de partida, de deixar meu legado? É fácil, a resposta eu digo sempre é uma coisa: ser apaixonado pelo que faz. Quando você se apaixona pela profissão, tudo é prazer, pastor, tudo é prazer. Eu peguei um Cresce que, vou dar um exemplo ao senhor, ele não podia comprar um alfinete, que não tinha credibilidade no mercado. E nós conseguimos fazer com que essa imagem mudasse. Nós pegamos um Cresce que a sociedade não sabia o que é o Cresce, que função era o Cresce. Nós mostramos a ela que a função do Cresce é ajudar a sociedade, é tirar do mercado o malfeitor. É o corretor que não trabalha direito, é o corretor que lesa o cliente. Essa é a função do Cresce, é julgar esses caras e tirar ele da nossa categoria. Vou usar o termo, esse cara, que obviamente não é nem corretor e agora não é consultor imobiliário. Ele pega e vende dois terrenos um terreno para duas pessoas. Na sua gestão aconteceu muito isso, o senhor qual foi o procedimento? Primeiro, o prejuízo para os dois compradores. Sem dúvida. Qual foi a atitude de Salomão? Eita, essa agora foi boa, né? De Salomão do Cresce para julgar algo tão difícil e delicado quando se trata de finanças. Mas, pastor, é fácil, veja bem. Quando você entende do mercado, quando você é um corretor mesmo, quando eu cheguei no Cresce, eu tinha 2.000 processos de denúncia arquivados. O que é isso, pastor? É o senhor chegar no Cresce, denunciar que foi lesado e o conselho não tomar atitude. O que é que o senhor vai dizer num bar, num restaurante, em qualquer canto? Não adianta colocar que lá não tem retorno. Foi o que seu irmão fez. Primeira atitude, pegue todos os processos para ser julgados. Quem deve tem que pagar. E mostrei à sociedade, e mostrei ao corretor, que ele, a partir daquele momento, se fizesse errado, ele ia para a palmatória. Só foi isso, pastor. Então, quando você mostra, a lei existe, vamos cumpri-la. O senhor colocou em prática. Em prática. Acabou-se. O regime interno hoje do Cresce vem assim numa adaptação de grandes melhorias na sua gestão. Sim. Isso é importante. Vai lá, primeiro ano, presidente 2008. São de 3 anos. Vamos lá. Os 3 anos, o primeiro mandato, 3 anos. O que foi que aconteceu? A gente arrumou a casa, peguei uma sede, existia uma casa própria. Quando eu cheguei, a casa era própria, só que era
a gente chamava de uma cafua, vamos dizer assim. Cheguei com um arquiteto amigo meu e ele fez um projeto de graça para a gente. Eu faço questão de dizer o nome, Pode que é dizer o o nome. Paulinho Guzmão e Gama Espaço. São parceiros dos corretores. Fez um projeto, nós executamos o projeto. Está lá uma sede maravilhosa. E o recurso veio de onde? Aquilo veio o seguinte, o COFES, que é o nosso federal, nós pedimos recurso a ele, nós pedimos dinheiro, fazemos e depois devolvemos em parcelas. Foi o que a gente fez. Ele antecipou. Antecipou, sabe? Então, fizemos uma sede com toda climatizada, com auditório para 100 pessoas, toda computadorizada, digitalizamos todos os processos, pastor, que isso não existia. Então, hoje você chega lá, pouquíssimo papel, é tudo digitalizado. Então, tudo isso, a sociedade começa a ver você diferente. Você está mostrando uma cara diferente. Nós tivemos dois mandatos que fomos o conselho mais atuante no Estado, mostrando à sociedade que ela tem que nos ajudar. Como nos ajudar? Ela tem que denunciar o malfeitor também. O corretor que está na rua é um fiscal nosso também. Ele tem que denunciar aquele cara que está fazendo mal, porque ele prejudica a gente, a própria profissão. Como identificar um corretor? Pela carteirinha dele. Isso é o que eu peço à sociedade. Quando você não conhece, porque em Maceió todo mundo se conhece, mas quando você pega uma pessoa que diz ser corretor de imóveis, exige a carteira dele, custa nada. A carteirinha que nós temos, e essa carteirinha tem todos os dados do corretor. E esse corretor, se fizer alguma coisa de errado, você vai lá no CRES e vê toda a ficha dele. E se ele fizer de errado, olha, nós temos hoje uma ouvidoria. Antes de um processo ir para uma plenária, pastor, nós temos uma ouvidoria para ver se a gente acomoda as coisas. Não acomodando, vai para uma plenária. Ela não existia antes do senhor. Não existia nada disso. Isso aí, o primeiro mandato. Segundo mandato? Segundo mandato foi o seguinte, foi fazer parcerias. 2011. Foi começar a mostrar que essa categoria é forte, que um conselho é forte. Então, vamos fazer parceria com instituições fortes. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Os bancos, em qual sentido para os corretores? Porque o que é que passou a acontecer? Os bancos perceberam que quem vende melhor a carteira imobiliária deles somos nós. Pastor, quando eu comecei na minha profissão, banco não queria saber nem que corretor entrasse na porta dele. Hoje eles botam tapete vermelho para a gente, porque sabe que nós somos essencial para o mercado. O consultor hoje sabe da função do corretor. O consultor hoje é interessante, pastor, passar o seguinte: o sucesso de um consultor depende dessa categoria. Se nós vendemos bem aquele produto, ele faz outro. Se essa categoria não vende aquele produto, ele para ali. Então, hoje o consultor, se você ver como o consultor hoje trata o corretor, que ele sabe do nosso potencial, sabe que nós somos essenciais, sabe que nós é que fazemos esse mercado girar. Para você ter ideia, a consciência que um corretor tem que ter é que ele hoje ele mantém empregos. Ora, se você faz um produto que eu vendo ele, eu estou mantendo o emprego do pedreiro, do serralheiro, daquela turma toda, pastor. Essa cadeia, quem gira somos nós. Agora, interessante, a gente percebe isso, segundo mandato. Terceiro mandato, 2014. 2014 foi para você navegar em águas mansas. O que é que a gente fez? A gente procurou fazer parcerias fora do Estado. Sim. Tá? Porque eu, como presidente que era, comecei a me envolver com todos os estados do Brasil. Eu rodei todo o Brasil, com plenárias que você participa. E com isso nós fizemos amizades. E hoje o Cresce de Alagoas, no sistema Cresce-COFES, ele é referência. Mesmo sendo pequeno, mas ele é referência hoje. Por quê? Pela maneira como você conduziu. Não é Vilmar só, é uma equipe.
Não foi Vilmar que fez só isso. Claro. Eu tenho uma equipe, uma diretoria, são 7 diretores, todo mês faziam reunião, que não existiam essas reuniões. Antes de Vilmar, não tinha reunião de diretoria para você dar uma metodologia de trabalho. Então, isso foi feito, foi analisado. Vamos supor, as festas dos corretores, que não tinha antes, a gente fazia festa antes da pandemia, maravilhosas, que a gente disputava com a ADEME. Isso também mostra à sociedade que nós somos fortes. É importante, a ADEME, a sua sigla, significa o quê? A nossa? ADEME. É a Associação do Mercado, a ADEME, a Associação dos Mercados Imobiliários, das empresas do mercado imobiliário. Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. De Alagoas. COFES. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Penalidades para os corretores? Depende Cada do que caso ele faz. É o caso. Se ele fica com o dinheiro de um cliente e não devolve, é uma penalidade. Se ele não teve ética com outro profissional, é outra penalidade. Tudo isso, o julgamento... Era interessante, eu vou fazer questão um dia, lhe convidar para você participar de uma plenária, para você como funciona. Você não tem ideia de como funciona um julgamento de processo. É interessante. Agora, e quando o cliente é desonesto? Ou seja, o corretor ou o consultor imobiliário apresenta o imóvel, mostra tudo, e aí depois ele demonstra que não tem interesse. Dias depois, ele vai lá e compra o imóvel. Mas aí vá. Mas existe algum registro? Comum. Existe algum... Ele tem que registrar aquela visita? Tem. Quais são os caminhos? Hoje é o seguinte, o corretor que for num prédio mostrar, o próprio porteiro é uma testemunha dele. Hoje a gente orienta que o corretor faça um documento de visitação. Fique com ele. Existe modelo? Existe? Existe. Se o cliente fizer uma sacanagem, não é mais com o Cresce, ele vai direto na justiça comum. E todas as vezes que eles vão, a gente ganha. Porque a possibilidade existe, né? Existe. Como não é pequena, não. Como tem, é o ser humano, né? Aqui não é o corretor, nem o futuro comprador. É o ser humano, né? Pode dar falha para o comprador, como pode dar falha para o corretor. Sem dúvida nenhuma. A penalidade, né? Ou as penalidades. No caso dessa penalidade, quem dá é a justiça. No nosso é ético, né? Nós temos nossa penalidade. Quarto mandato, 2018. Quarto mandato, na realidade, foi o seguinte, pastor. Eu já queria... Não, 2017, né? 2017. Foi, pegou faz segundo ano. Para o ano já tem eleição. Termina em 2021, tá? São 3 anos. Vou fazer a pergunta que não pode se ficar calada hoje. O terceiro mandato foi... Quer dizer, é consolidar. E graças a Deus, todo ano ele fazia uma coisa diferente. Eu vou dar um exemplo ao senhor. O único Cresce no Brasil que tem um posto da prefeitura dentro do Cresce. Nós conseguimos isso. Isso é uma conquista. O que é que eu notei? Que o corretor ia para a prefeitura, aquela loucura. Aí eu, com um jeito, com muito isso que o senhor viu em mim, humildade, que tem que ter, isso é importantíssimo. Nada de pode subir a sua cabeça. E consegui isso, um posto na prefeitura. O link é da prefeitura, o funcionário é da prefeitura. Eu dei o espaço e comprei o computador. No Brasil, o único que tem, nós somos nós, graças a Deus. E de vez daquela fila, burocracia... Ele vai na casa dele tirar tudo, fazer tudo. Interessante. Agora, existe algum balneário, algum clube? Deixa eu dizer uma coisa, senhor, isso não funciona. No Brasil todo, só existe um Cresce que fez, há um tempo atrás, um clube. Para o senhor ter ideia, ninguém vai. É só custo. Não vai. Vou dar um exemplo ao senhor, não do Cresce. Vou dar um próprio exemplo da OAB. A OAB tinha um clube ali que, pastor, não ia ninguém. Vou dar outro exemplo. O Ministério Público tem um clube ali em Jacarecica. Pergunta ao presidente se vai algum. É só custo para a instituição.
É melhor você ter um local onde você possa ter odontologia, fisioterapia. Sabe, pastor, de que tem um negócio de o cara não vai. Ele não vai. A vaidade não deixa. A vaidade. Isso é duro. Ainda, até no crédito também tem. Sim, sim, sim. Porque, pastor, veja bem, o corretor bem de vida, ele tem outro padrão. Ele já tem sua casa na Barra, sua casa em Milagre, na Barra Nova. Ele é uma profissão fantástica, pastor. Vou dar um exemplo ao senhor. O senhor pode amanhecer liso e dormir rico nessa profissão. Tá? Então, supor, eu posso estar liso hoje de manhã, de repente eu saio daqui, um cliente liga e viu, estou precisando de uma área de 5 milhões. 5 vezes 5, 25, é 250 mil reais uma comissão. Percentual 5%. 5%. Em cima do valor do valor venal, de venda. Agora, vamos agora analisar algo muito importante. O valor venal que vem no IPTU, muitos não gostam de atualizar. E isso, algumas empresas tiveram dificuldade na hora que o governo precisou daquele imóvel, eles se basearam no valor venal. O corretor ou consultor imobiliário explica e tem um dever de explicar que sempre tem que estar valorizando ou atualizando o valor venal do IPTU. Porque, porventura, vem uma situação, como agora da Braskem, ela vai se basear pelo valor venal. Mas, se eu não me engano, concordo com o senhor. A maioria dos imóveis em Maceió, o valor venal é bem abaixo do valor real de mercado. Isso a gente nota, fácil de notar. Mas, se eu não me engano, o que aconteceu com a Braskem, ela pediu avaliação de profissionais do mercado. Eu tive corretores que tem o PETAM, que tem o KENAI, que a gente chama, que ele faz um curso de perito avaliador, que vários desses corretores foram convocados para fazer avaliação reais, para entregar aos proprietários que está com problema na Braskem. Essa informação é importante. Agora vamos supor, o imóvel que é desapropriado, normal, para fazer uma rua, vamos dar sem ter, porque isso aqui foi uma coisa totalmente diferente. Vamos supor, eu preciso daquele imóvel para fazer uma rua. A prefeitura vai em cima do espelho que ele está, que é o valor venal que está no IPTU. Aí está lá embaixo. Aí é uma briga. Fiscalização do Cresce com corretores a nossa função. Não tem credenciamento. Veja bem, o conselho ele é feito exatamente pela fiscalização. Nós somos um órgão fiscalizador. Por isso que nós, trabalhamos em prol da sociedade. Para quê? Para tirar os malfeitores e o exercício legal da profissão. Então, nós temos uma equipe hoje com 4 carros, são 5 fiscais, é pouco para o Estado, mas nós cobrimos Arapiraca, Sertão, Litoral Norte e Litoral Sul. Existe uma escala que o presidente faz junto com o diretor de fiscalização. E hoje, pastor, uma coisa muito importante que o Cresce também fez uma parceria, foi com a DEPOL, que é a Associação dos Delegados, e com a Polícia Militar. Eu tenho aqui que agradecer de coração, porque essa turma tem dado um apoio à fiscalização fantástica. Porque, além do corretor, o exercício legal da profissão, existe um imóvel que não é registrado, que não tem um memorial. Esse também não pode ser vendido. Se o corretor, mesmo ele credenciado, ele não pode estar vendendo um produto que não tem o memorial de incorporação. É obrigado a ter memória de incorporação, senão aquele plantão é lacrado pelo Conselho. Agora vem a pergunta. Algumas partes, algumas artérias de Maceió, alguns bairros, existe o compra e venda e não existe a documentação legal. Como legalizar o contrato de compra e venda? Pastor, o senhor tocou num ponto importantíssimo. O número de imóveis em Maceió irregular é muito grande.
principalmente na periferia. É preciso que o novo gestor dê uma sentada e regularize isso, porque não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, vou dar um exemplo ao senhor. Um empresário hoje, se quiser fazer um loteamento, ele passa 2 anos para ser aprovado, para fazer como manda o figurino. Aí chega uma pessoa ali, faz uma que chama de cocada, pega um terreno, divide, dá uma promessa de compra e venda que não vale absolutamente nada. Não existe, na realidade, uma fiscalização da prefeitura para esse, que devia existir, para ir lá e impedir. Quando a fiscalização vem, já tem mais de 100 casas prontas e feitas. O que é que o vereador vai fazer? É o voto dele. Entendeu? Quem fiscaliza é ele mesmo. É. Então, é difícil. Tem que tomar conta no começo disso. Depois que tem 5 anos, é difícil É tirar. como o caso do plano diretor. A orla ali não era para ter aqueles prédios enormes, Podia tirando a ser. vista dos que estão na sua retaguarda. Então, é complicado. A gente percebe que o crescimento de Maceió foi desorganizado. Então, veja bem, o plano diretor está aí, ele é revisado de 10 em 10 anos, foi revisado agora, principalmente o litoral norte, que Maceió, capital, o crescimento vai ser litoral norte, classe A, B, vai ser para lá. Aqui a gente para, por causa da Braskem. Depois é Marechal. Marechal não vai ter prédio, só vai ter horizontal, né? Condomínio muito bons, lançaram vários condomínios, mas para lá a gente vai ter muito vertical, muita coisa vertical. Assistindo o painel Lagoas, aqui na TV Mar, alguém teve agora o interesse de dizer: eu quero ser um consultor imobiliário, pelo seu carisma, pelas suas explicações. E essa condução sua, daqui a pouco vamos falar, de Cresce para COFES, né? Isso é um credenciamento, isso é um reconhecimento nacional, né? Vamos lá. Como ser um corretor, um consultor imobiliário? Veja bem, na teoria, ele tem que fazer o curso de técnica de transação imobiliária. Quantos meses? São 1 ano. Há 1 ano. 1 né? ano. Depois disso, ele vai com esse diploma para o conselho, dar entrada na sua inscrição principal. Em cima disso, pastor, tem algumas coisas que nós pedimos, certidões cívico-criminais, essas coisas todas. E na gestão do seu irmão, já houve pessoas que foi negado. Quando a gente viu a ficha, foi negada. Mas alguns foram à justiça e a justiça fez com que nós dessemos o credenciamento a ele. Bom, eu como gestor, é como que disse uma bicha, eu limpei minhas mãos, eu fiz o que devia ser feito. Porque, como é, pastor, que eu vou dar entrada, vou credenciar uma pessoa que ela comprou o 2º grau? É complicado. É complicado. Eu vou tratar com o sonho de uma família, com a coisa mais importante de uma família, que é o lar. Ou seja, chegam com certificado Falso. falso. E outros até copiados, né? Então, esse aí a gente vai, bota na Polícia Federal, para onde ele faz aquele curso de novo de 3 meses e volta. Mas um caba desse, que comprou por R$300 para entrar na nossa categoria, sinceramente, pastor, eu sei que a lei está aí, mas como é que esse cara vai se comportar em pegar um sinal de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil que é dado a ele? Perigoso. Não é perigoso? Muito perigoso. Então, essas coisas que a gente, nossa gestão restringiu um pouco, mas a justiça está dentro dela, não estou discutindo como é que se diz? O que a justiça faz, não vale, eu acato. Só que antes eu digo, ó, pessoal, essa turma é assim, vamos colocar assim mesmo, não tem problema. Escritório imobiliário e imobiliária. Eu tenho uma salinha e montei a minha estrutura
com alguns corretores, parceiros, 3, 4, e tornou-se ali um escritório imobiliário. E outro caso é, no caso, a imobiliária. Qual a diferença dos dois e quais são os requisitos necessários para abrir um escritório e também para ter uma imobiliária? A diferença é o seguinte, pastor, eu posso, junto com o senhor e mais outro, abrir um escritório como um advogado faz. Eu não posso colocar um nome tipo uma empresa, porque eu tenho que ter o CRESJ jurídico, tá? Mas eu posso ter 4 pessoas no escritório e funciona normal. O que é uma imobiliária? Imobiliária é o seguinte, você faz um CRES jurídico, você pega vários imóveis, lançamento, e você tem uma equipe de corretores dentro dela. Então, é diferente. A imobiliária tem gerente para motivação, a imobiliária tem reuniões de manhã para trocar figurinhas. Em relação ao escritório, não. É só eu chego lá, sentei, conversei com tu, vou para a rua. Lá não, lá tem, numa imobiliária tem 2 gerentes, tem uma reunião da gerência, tem um clima de motivação, sabe? É outro processo. Isso nós temos que ter o CRES jurídico. Interessante. Agora, aí vem o caso. A sua condução ao COFES foi em que ano? Foi agora, nesse último mandato. Quando eu desisti de ser candidato e apoiamos o nosso presidente... Brasileiro, né? Brasileiro, que está fazendo um belo trabalho também. Eu não sabia, pastor, e fui surpreendido com o convite do federal, que é o nosso presidente, doutor João Teodoro, para eu fazer parte da diretoria. No Brasil, na diretoria só são 7. Então, eu sou hoje secretário do COFES, do Conselho Federal. É uma Federal. honra, né? Primeiro alagoano? Primeiro alagoano. E para você ter ideia, pastor, são 26 hoje conselhos regionais. Você tem Paraná, Rio Grande do Sul, cresce muito mais forte. E nós conseguimos um Alagoas desse tamanho, está lá entre os 7. O seu maior desafio foi a pandemia. Foi. Como é que ficou? Qual foi o reflexo para os profissionais, onde tudo parou? Como buscar uma renda? O CRES ajudou, o COFES ajudou, os corretores? Sabe o que aconteceu, pastor? A mídia ajudou. Como? Vou dar um exemplo ao senhor. A mídia passou a ser muito forte nesse momento. A gente não podia ir pessoalmente mostrar. Mas tinha clientes, passou a comprar com a imobiliária através da mídia. Interessante. Impressionante como isso mudou. Para você ter ideia, hoje, na pandemia, a gente não teve o escritório aberto. Ok? E todos os nossos corretores trabalhou em casa com a plataforma da imobiliária. E o resultado foi fantástico. Vendemos muito bem nesse processo. Interessante, né? E o mercado mudou. Para você ter ideia, hoje, Banco do Brasil, a gente viu uma reportagem recente, que a maioria dos funcionários vão trabalhar agora em casa. Banco do Brasil está entregando vários empreendimentos, prédios alugados em São Paulo, porque na pandemia a turma ficou em casa com a plataforma e estava rendendo mais. Entendeu? Porque o ambiente familiar fez com que você rendesse mais. A você crise tinha um tempo de dar um beijo promoveu... no filho, de fazer um lanche, e você ali rendia. E a crise promoveu oportunidades. Nas suas considerações finais, em 1 minuto, o que é que você disse para os alagoanos? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade que o senhor me deu de vir aqui no seu programa. Obrigado de coração. E dizer aos alagoanos o seguinte: acredite que o Brasil para o ano vai ser outro. Não tem a menor dúvida disso. Vai estar a vacina aí, se vai ser A ou B ou C, mas ela vai vir. E vamos acreditar. O brasileiro tem isso, o brasileiro é forte, o brasileiro é valente, e ele acredita. Olha, isso que aconteceu foi um maior aprendizado, não só para os corretores, mas para todas as profissões.
E eu digo sempre o seguinte, sempre passou por essa, pode vir crise, pastor, que a gente enfrenta, graças a Deus, primeiro o Papai do Céu e segundo a força de vontade que Ele nos dá de crescer na vida, de ser valente e estar sempre alegre e buscando o melhor para a gente. Muito bem, Painel Lagoas, a avaliação é sua. Olha, ele, competente, é realmente um sobrevivente de guerra. E sempre com esse entusiasmo que incentiva os jovens a valorizar e reconhecer uma categoria que tem só crescimento. A história nos mostra isso. Vilmar Pinto significa o nome que representa o trabalho. Conquistas. Muito bem, Painel Lagoas, a avaliação é sua.